Então, pessoal, vamos para mais uma aula nos cânones de Dort, né? Semana passada não tivemos a aula, mas estou aproveitando esse tempinho aqui para fazer essa aula nos cânones, ok? Só lembrando que na aula anterior, não é? Deixe-me só resumir brevemente aqui a nossa aula anterior. Nós estudamos sobre o artigo 9. Lembre-se que estamos no capítulo 3, 4, certo? A nossa terceira temporada, no caso, né? Onde estamos estudando sobre a corrupção do homem, a sua conversão a Deus e o modo dela. Então aprendemos os artigos 9, por exemplo, 10, só 9 e 10 no caso, né? Aprendemos sobre por que alguns são chamados, não vêm, não é? E não vêm. E aprendemos que não há problema na mensagem, não é? Em Cristo que é oferecido, não há problema em nada que vem de Deus no sentido da palavra, etc. Não, tá? É culpa do homem não crer, não aceitar, certo? No artigo 10 aprendemos sobre por que outros que são chamados vêm. E aí é culpa de Deus. Ou seja, é, naturalmente então, os que não vêm, não vêm porque não querem vir, não é? E também porque eles não têm condições naturais de. Eles são responsáveis, todos são responsáveis. Lembre do princípio. Na queda, nós mudamos, né? Nós mudamos. Deus nunca muda. Deus é imutável, ok? Sua exigência permanece a mesma. Então, nós, seres humanos, ou a humanidade em Adão, escolheu o caminho da morte, perdendo então com isso vários dons, não é, tão importantes, tão necessários para esse relacionamento com Deus. Não é? Isso é a morte espiritual, certo? E, portanto, mesmo que falemos sobre o homem tem liberdade, não é? Tem vontade livre, não é? Ou como alguns gostam de falar sobre livre-arbítrio, por exemplo, não é um termo tão usado assim no meio reformado hoje. Eu não tenho um problema com o termo porque eu entendo o que significa, mas alguns irmãos têm problema com o termo, né? Mas tudo bem, eu não me importo muito com o termo, não. O ponto é, independente se a pessoa vai falar, vai usar o termo livre-agência, ou então liberdade humana, ou então livre-arbítrio, o fato é, a liberdade do homem, que é real, está totalmente condicionada à sua natureza. Entende a situação? Então, se a natureza do homem é corrompida, logo, a nossa liberdade, ela não é verdadeira no que diz respeito a eu poder escolher fora ou contra a minha natureza. Isso acabou, tá? Essa liberdade, nesse nível, acabou. Tá? Então, nossa liberdade está ligada à nossa própria natureza, certo? Então, quando alguém escolhe a Deus, basicamente, isso acontece, como já aprendemos na aula anterior e também na própria Bíblia, né? Isso acontece pela ação de Deus, e somente isso. Deus é o único responsável, não é, pela fé das pessoas. Ele é o único responsável. Né? Portanto, é algo totalmente monergista, não há sinergismo aqui, certo? Então, é importante compreender isso. Vamos para a nossa quinta aula hoje, então, e vamos estudar sobre o artigo 11, o artigo 12 e, brevemente, sobre o artigo 13, tá? Eu vou ler primeiro os artigos e depois vamos refletir um pouquinho por partes aqui, como sempre, tá? O artigo 11 nos diz assim, ó. Como Deus realiza a conversão? Então, já temos esse pressuposto dos artigos anteriores, né? O artigo 10. Deus realiza seu bom propósito nos eleitos e opera neles a verdadeira conversão da seguinte maneira. Ele não somente faz com que ouçam o Evangelho mediante a pregação e poderosamente ilumina suas mentes pelo Espírito Santo de tal modo que possam entender corretamente e discernir as coisas do Espírito de Deus, mas também penetra até os recantos mais íntimos do homem pela operação eficaz do mesmo Espírito regenerador. Ele abre o coração fechado e amolece o que está duro, circuncida o que está incircunciso e renova a vontade. Essa vontade estava morta, mas ele a faz viver. Era má, mas ele a torna boa. Estava indisposta, mas ele a torna disposta. Era rebelde, mas ele a faz obediente. Ele move e fortalece esta vontade de tal forma que, como uma boa árvore, seja capaz de produzir frutos de boas obras. Não é? Um artigo realmente muito bom, maravilhoso na verdade, para explicar, não é, o que Deus opera no coração do ser humano. Eu achei esse artigo fantástico, né? Para explicar isso, ok? Temos um resumo disso, por exemplo, no Dia do Senhor 1, na pergunta e resposta 1, no Catecismo de Heidelberg, no finalzinho, né, ele faz de pronto, de coração, para de agora em diante, viver para Deus, não é?
Então, é a obra do Espírito Santo, é a obra de Deus em nós, ok? Então, vamos por parte, né? Como Deus realiza a conversão? Então, Deus realiza a conversão. Já vimos isso, que o responsável, não é? Quem opera para que o homem creia é o próprio Deus, certo? Agora, como essa conversão acontece? Então, Deus realiza o seu bom propósito nos eleitos, tá? Então, essa questão, ela não é uma questão, não é uma coisa solta, não é? Os que vão crer de fato com a verdadeira fé são os eleitos de Deus. Ele opera isso nos eleitos, né? Em Romanos 8, nós aprendemos, né, sobre a corrente da salvação, que, veja, é sempre importante lembrar desse texto, mas esse texto foi muito usado nas primeiras temporadas aqui, certo? Justamente para falar sobre essa corrente da salvação, não é? Que algumas pessoas têm uma dificuldade de entender, mas é isso que a Escritura ensina de maneira muito clara. Então, por exemplo, Romanos 8:30, aprendemos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Então, veja, ele predestinou, ele elegeu e predestinou para um objetivo, né? Que é a salvação. E estes a quem ele predestinou, ele chamou. Tá? Então, o texto de Romanos 8:30 fala justamente isso. E aos que predestinou, a estes também chamou, não é? Então, quem são os chamados eficazmente? Os eleitos, os predestinados. Eles são chamados eficazmente, ok? No sentido geral, todos são chamados ao evangelho, né? A fé e o arrependimento. Mas de maneira eficaz, os eleitos virão, tá? Porque Deus predestinou para isso. E aos que predestinou, a estes, tá? E somente a estes Deus chamou. E aos que chamou, a este justificou. Ou seja, ele deu fé, né? Ele converteu. E, portanto, pela obra do Espírito Santo, eles foram justificados nessa verdadeira fé. E aos que justificou, a estes também glorificou. Já falando de um estágio final para mostrar que a eleição, o propósito da salvação, é da eternidade até a eternidade. Não tem possibilidade de falha, porque Deus é poderoso, fiel, soberano e a vontade dele que prevalece, né, sobre tudo e sobre todos, ok? Então, Deus realiza o seu bom propósito nos eleitos e opera neles a verdadeira conversão, certo? Então, a nossa experiência sempre é essa, de pregar e observar apenas que algumas pessoas ouvem o evangelho e elas creem. Penso que talvez o melhor texto para compreendermos bem essa dinâmica seja a parábola do semeador, né? Aquele texto ali que Jesus ensina, essa parábola é maravilhoso para poder entendermos, essas distinções ou a dinâmica de quando a palavra, a semente é lançada, não é? E de como pessoas podem crer de verdade ou não, Há pessoas que creem de fato, que confiam, que são realmente transformadas, que são boa terra e, portanto, a semente da palavra frutifica muito, e há outras que apenas têm um tipo de fé emocional, temporária, não é nada realmente sólido, não é? Porque não é boa terra, tá? Boa terra criada soberanamente por Deus, diga-se de passagem. Então é um bom texto para poder entendermos isso aí. Mas, observe que Deus, ele opera nos eleitos. Então, quando vemos pessoas, vindo até a igreja, ouvindo a pregação do evangelho, nós não temos que ser rápidos, em dizer, eita, é um eleito de Deus. Nós não sabemos. O tempo dirá. Nós vamos encarar toda a congregação como eleita de Deus. Pastoralmente, é isso que nós fazemos. Nós não ficamos procurando, dizer que a pessoa é eleita de Deus. Eu, como pastor, vou dizer que a congregação é eleita de Deus. E vou dizer, pressupondo que são todos eleitos de Deus. Por isso eu vou exortá-los, Por isso eu vou pregar o evangelho e realmente animá-los a seguirem o evangelho. Mas eu não posso dizer exatamente se são todos eleitos. Estão ouvindo ali, mas o tempo dirá se eles realmente vão permanecer ou não. Talvez alguns tenham esse tipo de fé temporal, É algo temporário mesmo. Elas estão ali, mas quando começar, as preocupações secundárias, seja trabalho, entretenimento, um tipo de romance e outras ênfases na sua vida começarem a ficar mais nítidas, facilmente vão abandonar a igreja, vão deixar de lado o que aprenderam, não vão nem olhar para trás. Isso acontece demais, Já outros que ouviram, vão permanecer até o fim. Eu estava fazendo uma visita pastoral essa semana e a irmã que nós fomos visitar, ela falou algo bem interessante, Sobre como ela começou a ir para a igreja. Ela falou que nunca tinha ido para a igreja, quando era jovem, nunca ligou para isso.
E um belo dia ela foi, certo? Foi, alguém chamou, um familiar. E quando foi na outra semana, né, foi só pra visitar, porque pediram pra ir. Ela foi na outra semana. E quando foi nessa semana, no caso, quando foi na outra semana, alguém da igreja passou. E aí, vai? Bora? Pronto. A pessoa disse isso e ela disse: Pastor, eu fui e daquele dia pra cá eu nunca mais saí. Entende a diferença? Não há um esforço, né? A pessoa já tinha sido realmente apresentado o evangelho quando foi a primeira vez. E quando alguém chamou, ela foi e nunca mais voltou. Eu até lembrei, né, do Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. E ela nunca saiu da igreja. Permanece firme com dificuldades, com as suas lutas, a luta do cristão. E permanece firme. Não é? Ou seja, quem é boa terra, os eleitos de Deus, eles vão receber a boa semente e a semente vai frutificar. Não é algo temporário, é algo permanente, porque é Deus quem opera isso neles. Então isso é maravilhoso, é lindo observar isso aí, né? É claro que temos a experiência da tristeza também, de ver pessoas que parecem, não é, crentes verdadeiras, porque no começo estão muito animadas, querem participar de tudo, se alegram, mas vamos notando também a frieza, o desânimo, a atenção que elas dão a coisas que são tão secundárias, triviais, e não ao evangelho. Com o tempo, né, isso vai esmorecendo porque essa fé é temporária. Temos a tristeza de lidar com isso também. Isso é triste, realmente. Mas, ao mesmo tempo, é tão bom, né, quando nós podemos perceber que irmãos estão lutando, mesmo diante de tribulações, dificuldades, estão lutando. É Deus operando neles, porque Deus, não é, ele realiza o seu bom propósito nos seus eleitos. Ele opera neles a verdadeira conversão. E aí pensamos na conversão, não é? Ele faz com que ouçam o evangelho. Então, pensa lá em Romanos 8 e 30, mais uma vez, né? E aos que predestinou, a esses também chamou. E esse chamamento é no tempo, certo? E é o quê? Por meio da pregação do evangelho. Então, ele, Deus, né, faz com que ouçam o evangelho mediante a pregação e poderosa iluminação e poderosamente ilumina suas mentes pelo Espírito Santo, de tal maneira que possam entender corretamente e discernir as coisas do Espírito de Deus. Ou seja, Deus é quem providencia, né, que a pregação do Evangelho aconteça. Ele escolheu assim. Deus determinou que fôssemos salvos por meio da pregação. Ou seja, por meio da pregação tivéssemos acesso à mensagem que é o Evangelho. Não é? A palavra de Deus. Ele é que providencia isso. Então temos que dar glória a Deus porque ele é quem move a igreja a pregar o evangelho. É Deus quem envia os seus. É Deus quem chama os seus para anunciar o evangelho. Certo? Então, esta é a ação de Deus. Nós vemos homens trabalhando, né? A comunidade se movimentando, mas é Deus operando, é Deus. Tá? Ele, então, faz com que ouça o evangelho. A missão de salvar é de Deus, né? Eu já falei isso algumas vezes lá no passado. A missão de salvar é de Deus, né? Todos que querem fazer missões neste mundo que não tenham esse entendimento, que não partem do princípio de que a missão de salvar é de Deus, mas entendem que a missão é da igreja, que eu tenho que salvar as pessoas, já está começando totalmente errado. A missão de salvar é de Deus. Minha responsabilidade não é salvar ninguém, é anunciar a mensagem que é o instrumento ordenado por Deus para que ele dê fé aos seus eleitos. É simplesmente isso. Nesse sentido, irmãos, não há a menor possibilidade da palavra de Deus falhar e, portanto, a igreja falhar sua missão. Não há possibilidade da igreja falhar sua missão. Quando uma pessoa critica a igreja, no geral, a igreja não está fazendo a sua missão, não está cumprindo o seu papel do mundo. Não é desse jeito, não. Tá? É claro que nós temos falhas, sim, devemos ser exortados, mas Deus não deixou as coisas soltas assim, não. Certo? Ele move, ele guia, ele conduz, ele aviva, ele leva as pessoas, tá? Então, a pregação do evangelho, não é? Veja, embora nós sejamos responsáveis por treinar missionários e enviá-los ao mundo, não é? Ainda assim, tudo isso acontece pela providência de Deus. É Deus providenciando, ok? Para que os eleitos ouçam a pregação. A pregação é oferecida, é feita universalmente a todas as pessoas, mas eficazmente ele chamará os seus eleitos por meio da pregação, ok? E é dito aqui também, não é, que é mediante e poderosamente ilumina suas mentes pelo Espírito Santo, de tal modo que possam entender corretamente e discernir as coisas do Espírito de Deus, né? Então, é isso que Deus opera
E isso aqui, esse discernimento, não é, das coisas do Espírito de Deus, teologia não dá, formação teológica em grandes seminários não dá. O treinamento teológico é importante, mas nenhum seminário, nenhum estudo, nenhum livro, não é, de autores humanos não inspirados, não é, vai fazer aquilo que o próprio Deus opera por seu Espírito na pregação do Evangelho. De vez em quando, às vezes num sermão, eu pastorei uma congregação bem simples, não é? Não pastorei uma congregação de pessoas que são formadas, não, pessoas simples mesmo. E eu falo muitas vezes para que as pessoas possam entender, né, toda essa dinâmica da fé. Eu digo, você pode colocar, não é, de um lado, um irmãozinho, não é, que não terminou a sua escola, então não sabe ler direito, tem muita dificuldade de compreender, ele nunca estudou filosofia, não é formado. E do outro lado, um PhD, não é, que consegue ler um texto bíblico com maestria, entende contexto, entende tudo, entende arqueologia, entende de tudo. Não é até um paleógrafo desenrolado, né, até o tutano. Mas este aqui, não é verdadeiro crente. Deus o converteu pelo evangelho. É um eleito de Deus. Em sua simplicidade e falta de capacidade humana, Deus ilumina sua mente. Deus revela as coisas do Espírito pela palavra. E o conduz como um filho. Ele lê a Bíblia com toda a sua dificuldade ou ouve a pregação do evangelho como um crente. Ele ouve, né, a palavra com fé de verdade. Enquanto o PhD, que não é um eleito de Deus, que não é um crente, não é um regenerado, ele apenas vai entender textos, entender significados, mas ele nunca vai tomar aquilo para si. Jamais. Ele não tem fé verdadeira. Não é um eleito de Deus, tá? Então isso é maravilhoso, porque isso mostra que a compreensão de Deus não é, vem dele mesmo. Isso não é maravilhoso? Não depende do nosso esforço nesse sentido, tá? O esforço em treinamento é apenas uma questão de responsabilidade em ensinar corretamente a palavra de Deus. Mas o verdadeiro professor não é o pastor humano que faz uma catequese, é o Espírito Santo, né? Então, isso não anula a responsabilidade dos ministros, mas também nos leva à humildade em entender que é Deus quem opera, e se Deus não operar, nada acontecerá. Então, isso é realmente maravilhoso, não é? E glória a Deus por isso. Porque aí não tem limites, não é? Não tem as limitações nossas. Porque se fosse por nossas limitações, então somente pessoas instruídas seriam convertidas. E não é o que vemos. Vemos pessoas, irmãos, fiéis a Cristo, que amam a vinda do Senhor, que não têm a formação que os outros têm, mas são alegres, não é? Têm a alegria do Espírito Santo pela salvação dada por Cristo. Tá? Então, continuando. Mas pela operação eficaz do mesmo Espírito regenerador, Deus também penetra até os recantos mais íntimos do homem. Tá? É isso aqui que o Senhor faz por meio da pregação nos seus eleitos. Algo que somente Deus pode fazer. Algo onde psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, hipnólogos, ninguém pode chegar, tá? No mais íntimo do ser humano. Ninguém neste mundo. Só o Espírito Santo de Deus por meio da palavra. Lembra de Hebreus 4, verso 12, né? Lembra disso aí. Ele abre o coração fechado. Então, aqui é uma descrição maravilhosa do que Deus faz, né? Esse processo, aqui é uma descrição do processo de regeneração, de Deus renovando, ressuscitando, não é, espiritualmente uma pessoa. No caso, um eleito dele. Então, ele abre o coração fechado, né? Ele amolece o que está duro, circuncida o que não está circunciso, ok? Né? Purifica mesmo. E introduz novas qualidades, olha só, na vontade. Ele introduz novas qualidades na vontade. Veja, o bom querer de um crente vem totalmente da obra do Espírito Santo. Entende? Ele introduz novas qualidades na vontade. Sem essa ação do Espírito Santo, sem essa renovação, não haveria mudança em nossa vida. Tá? Quando alguém é, de fato, regenerado pelo Espírito Santo, acontecem mudanças, irmãos. Mudanças acontecem de verdade, tá? É ele operando isso aí. É por isso que é bom sabermos disso e refletirmos nessa verdade, para que as pessoas que muitas vezes não têm essa mudança, não têm o desejo de servir a Cristo, mas são pessoas ímpias, apenas religiosas, possam também ser alertadas com relação a isso. Ou alguém que não tem sentido pesar seus pecados, não se preocupa com nada, não teme a Deus, se preocupa com isso. Porque os enganados, não é?
vão cair na sua enganação de fato. Então, o Espírito Santo, esse processo de regeneração, ele introduz novas qualidades na vontade. Esta vontade estava morta. Então, lembra, o ser humano tem vontade? Tem. Mas a nossa vontade, a nossa volição, ela está ligada à nossa natureza. Então, o problema do ser humano é que ele não quer. E ele não quer porque ele é corrupto por natureza. É por isso que alguns irmãos, como vamos pensar em Francisco Tourinho, geralmente ele usa o termo, né, livre-arbítrio. Ele não tem problema com o termo livre-arbítrio. É claro que muitos irmãos não acabam não entendendo muito bem o uso do termo. Eu entendo o que ele quer dizer com aquilo, eu não me incomodo. Né? Não tem problema nenhum com isso, não. Então, pode chamar de livre-arbítrio de divergência, também não vai fazer diferença nenhuma. Eu não vou brigar por esse ponto, não. Mas a pessoa realmente não quer. A pessoa é escrava de sua própria vontade maligna. Esse é o ponto aqui. É a natureza corrompida. E a vontade vem daí. A vontade vem dessa natureza corrompida. Não é? E, portanto, a escolha baseada nessa vontade está ligada a essa natureza corrompida. Então, não é? O que o ser humano tem é uma vontade contrária a Deus por natureza. Né? Então, ninguém por natureza é favorável a Deus. Ninguém por natureza quer a Deus. Não é? Lembra do que Paulo fala em Romanos 3. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Verso 11. Tá? Então, isso é bem claro na Bíblia realmente. Então, esta vontade estava morta. Tá? A vontade, a boa vontade para Deus, estava morta. Mas ele a torna, não é? Ele a faz viver, no caso. Tá? Então, Deus ressuscita a boa vontade. Aquela vontade de buscá-lo que não existia, que não existe em nós naturalmente falando. Sem essa ação de Deus, por isso que Paulo diz, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Sem a ação de Deus, não há como buscar, não há como entender. Nós não temos vontade para buscar a Deus sem que Deus primeiro nos dê nova vida. Aqui nós podemos notar de maneira muito clara que a Bíblia nos ensina, não é, que a ação é totalmente de Deus. Tá? Ou seja, a salvação é sinergista, é monergista. Sinergismo é um desvio diabólico da verdade. Tá? É simples assim. Então, essa vontade era má, por natureza era má, mas ele a torna boa. Ele a torna boa. Estava indisposta, mas ele a torna disposta. Era rebelde, mas ele a faz obediente. Então, toda a força, toda a disposição, toda a vontade para servir a Deus vem dele mesmo. É operada por ele. Sem essa ação de Deus, nós jamais iríamos querer a Deus. Tá? Jamais. Jamais. Se fôssemos deixados por nossa própria conta, nós nunca buscaríamos a Deus, nem compreenderíamos a Deus, nem nós não iríamos desejar a Deus. Sem a ação dele em nos dar uma nova vontade, nova vida, em nos introduzir novas qualidades na nossa vontade, não é? E sem que ele tornasse nossa vontade boa e disposta para servi-lo, tá? Então, por natureza, somos rebeldes, mas pelo que ele fez, lutamos contra a nossa rebeldia para fazer a vontade dele. Ele move e fortalece essa vontade de forma que, como uma boa árvore, seja capaz de produzir frutos de boas obras. Nós somos más árvores por nascimento, né? Deus nos transforma em boas árvores para que possamos dar bons frutos. Não é? Essa analogia no Evangelho que Cristo nos ensina é maravilhosa, porque isso fala de nossa natureza. Né? É uma coisa muito simples de entender, não é verdade, irmãos? Mas parece que tem gente que tem dificuldade de entender isso aí. Ora, a árvore boa produz bons frutos. A árvore má produz maus frutos. A árvore má não vai produzir bons frutos. E nem a boa, maus frutos. Entende? Então, o que acontece é que ele nos transforma em árvores boas. Há uma transformação nesse sentido. Esse é o processo de regeneração, de nova vida, para que só assim possamos produzir bons frutos. E, na verdade, somente regenerados produzem bons frutos. Para ficar um pouco mais claro, só não é, os eleitos de Deus, não é, os que foram regenerados por meio da pregação do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, só estes fazem boas obras. Como assim, pastor? Mas eu conheço tantas pessoas boas. Socialmente falando, muitas pessoas podem ser apontadas como bons cidadãos. Né? Bons cidadãos que ajudam o próximo, que têm muitas obras sociais.
Mas essas obras não são boas para Deus. Por quê? Porque a raiz dela, a natureza ou a razão pelas quais são feitas, não são boas. Porque não são fruto de uma vida regenerada. Entendeu? Então, o corrupto só gera corrupção. O corrupto, o pecador, só vai gerar iniquidade. E tudo que ele fizer, por mais que ele se esforce em fazer aquilo que ele acha que é correto e até obedeça princípios da lei de Deus, o que ele fará será iniquidade. Tá? O que ele fizer tudo será iníquo. Porque não é feito por alguém regenerado. Só regenerados fazem boas obras. Deus só recebe as obras, não é, dos seus em Cristo Jesus. No poder do Espírito Santo. E só. Certo? Isso é realmente fantástico, é maravilhoso. Não é? E isso deve nos motivar, não é? Então, pensa bem. Essa é uma grande motivação para cada um de nós que confessamos o nome do Senhor. Se somente a igreja de Cristo, não é? Os regenerados, podem fazer boas obras, irmãos, irmãos, não é? Será que isso não é motivação suficiente para então nos esforçarmos nas boas obras? Eu penso que sim. Se somente nós podemos fazer, ninguém mais pode. Só quem é de Deus, só quem é regenerado, quem recebeu nova vida no Espírito. Mas vamos ler alguns textos aqui, que foram usados também como base para esse artigo 9, artigo 11, aliás. Por exemplo, 1 Coríntios 2, versos 10 a 14. Mas Deus vos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente, por Deus. Então, veja, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Verso 12, não é? Que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Uhum. Eu perguntasse, mas por que há tantos cristãos que defendem com unhas e dentes o sinergismo? Por que tantos condenam o calvinismo, que é simplesmente uma explicação do evangelho? Por que que tantos, ou a maioria das pessoas que se dizem cristãs, abraçam o sinergismo, não aceitam a soberania de Deus e não querem dar toda a glória a Deus na conversão, na salvação e tudo mais? Olha, Paulo já está respondendo aqui, né, no verso 12, 1 Coríntios, não é, capítulo 2. Ele fala, mas nós recebemos. Não, veja, mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Né? Mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Pensem nisso. Pensem nisso, tá? Pensem nisso. Essa é a resposta do porquê alguns não aceitam. Tá? Aqueles que aceitam, aceitam porque não receberam o Espírito do mundo. Não é? Mas receberam o Espírito que provém de Deus para poderem conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ok? Verso 13. As quais também fomos, não com palavras, falamos, aliás, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura. Não é? Não é? E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Pois é, né? Explicado aí então, não é? Por que que alguns não aceitam que tudo vem da graça de Deus. E alguns insistem em dizer que o ser humano, mesmo quando a Bíblia é tão clara com relação a isso, é o ser humano quem faz, o negócio é sinergismo mesmo, o ser humano coopera. Então, isso é fruto do mero espírito humano, isso é fruto de sabedoria ou de filosofia humana, não do Espírito Santo. O Espírito nos ensina exatamente o que Deus fez gratuitamente por nós. Né? Não é maravilhoso?
Temos mais textos, Hebreus 4, verso 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Lá, o Espírito chega por sua palavra, pela palavra do Espírito, pela espada do Espírito. Também, Deuteronômio 30, verso 6, e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. É Ele quem faz isso. Ele que faz isso. E o coração de tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus, com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Então, a promessa do Senhor, irmãos. A promessa do Senhor. Deus prometeu que iria circuncidar, não é, os filhos de Abraão. Se somos hoje crentes, aprendemos no Novo Testamento que somos filhos de Abraão, não é, e o somos, e fomos circuncidados no coração pelo Deus que prometeu isso. Tá? É Deus quem faz isso, que muda o coração. Ezequiel 30, verso 19. Assim executarei juízos no Egito e saberão que eu sou o Senhor. Eu acho que eu coloquei um texto errado aqui, mas tudo bem. Releva. Na verdade, eu li errado. É Ezequiel 36, verso 26. E dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Promessa do Senhor. Ele cumpre. Ele cumpre justamente por meio da pregação. É assim que ele chama seus eleitos. É assim que ele circuncida o coração dos eleitos. É assim que ele dá um novo coração aos eleitos. Tira o coração de pedra dos eleitos, né? E coloca um coração de carne. Ok? Os eleitos não nascem prontos. É Deus quem os transforma pelo seu Espírito. Tá bom? Isso não é maravilhoso? Vamos lá então. Artigo 12. Tá? Vamos para o artigo 12. Então aprendemos aqui no artigo 11 como Deus realiza a conversão. Então aprendemos sobre esse processo da regeneração, né? da conversão do homem. Agora o artigo 12. A regeneração é obra somente de Deus. Mais ênfase ainda no monergismo. A conversão é a regeneração, ou seja, a renovação da criação, ressurreição dos mortos e vivificação tão exaltada nas Escrituras, a qual Deus opera em nós, sem nossa ajuda. Né? Mas essa regeneração não é efetuada pela pregação apenas, nem por persuasão moral, nem ocorre de tal maneira que, havendo Deus feito sua parte, resta ao poder do homem ser regenerado ou não regenerado, convertido ou não convertido. Ao contrário, a regeneração é uma obra sobrenatural, poderosíssima e, ao mesmo tempo, agradabilíssima, maravilhosa, misteriosa e indizível. De acordo com o testemunho da Escritura, inspirada pelo próprio autor desta obra, esta regeneração não é inferior em poder à criação ou à ressurreição dos mortos. Consequentemente, todos aqueles em cujos corações Deus opera desta maneira maravilhosa são, certamente, infalivelmente e efetivamente regenerados, e de fato passam a crer. Quando a vontade é renovada, não é apenas acionada e movida por Deus, mas ela age também sob a ação de Deus por si mesma. Por isso também se diz corretamente que o homem crê e se arrepende mediante a graça que recebeu. É um artigo maravilhoso, né, sobre a regeneração. Né? Vamos mais uma vez por parte aqui. Esta conversão é aquela regeneração, renovação, nova criação, ressurreição dos mortos e vivificação tão exaltada na Escritura, né? A qual Deus opera em nós, sem nós. Tá? Deus opera em nós, sem nós. Ou seja, é monergismo. Deus opera sem a nossa ajuda. Ele não precisa de nada em nós. Ele cria do nada tudo. Ele fala e aquilo vem à existência. Ele não precisa de nós. Tá? Não tem esse negócio de faz por ti que eu te ajudarei. Um dizer popular que algumas pessoas pensam que está na Bíblia, isso aí. Né? É um puro pensamento sinergista. Então não tem nada a ver com isso. Deus opera em nós, sem a nossa ajuda. Ele não precisa do nosso esforço para operar nada em nós. Ele opera. Tá? Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas esta regeneração não é efetuada pela pregação apenas. Tá? Vamos lá.
essa regeneração não é efetuada pela pregação apenas, nem por persuasão moral, tá? Então, nós não podemos persuadir as pessoas. Lembre-se, Deus opera em nós, sem nós. Então, nós não podemos, não é, por retórica, por capacidade de oratória, por carisma, persuadir a ninguém. Uma pessoa consegue persuadir a outra com sua religião, isso é fato. Uma pessoa consegue persuadir a outra com sua filosofia, com a sua ideologia. Ora, né, as pessoas aderem a movimentos sociais, supostamente sociais, a ideologias. Algumas pessoas que não foram persuadidas ao marxismo, por exemplo, ou então a sair do marxismo e ser um conservador, alguém de direita, ou um liberal, ou um libertário, sabe? Por filosofias, por dados, por argumentações, por debates, pessoas acabam mudando de posição, elas são persuadidas. Mas ninguém, entendo bem, ninguém neste mundo, entre nós seres humanos, consegue persuadir ninguém à fé genuína. Quem faz isso é Deus, sem nós. É uma obra somente dele, tá? Então, até citado aqui, né? Não, veja. Mas esta regeneração não é efetuada pela pregação apenas, nem por persuasão moral. Inclusive quem vai apenas por persuasão moral, né? Tipo, eu prefiro o cristianismo porque é mais moral, isso não é conversão, irmão. Tá? É legalismo e no fim a pessoa vai ser condenada do mesmo jeito. É inútil. Tá? Nem ocorre de tal maneira que, havendo Deus feito a sua parte, resta ao poder do homem ser regenerado ou não regenerado, convertido ou não convertido. Isso aqui é arminianismo puro. Ok? Então é bom entender bem o que é a fé reformada. É puro monergismo. Não ocorre de tal maneira que, havendo Deus feito a sua parte, resta ao poder do homem ser regenerado ou não regenerado. Isso é sinergismo. Convertido ou não convertido. Então, Deus lança aí a sua graça preveniente, não é? De maneira geral a todos os homens. E aí fica no poder de cada um ser regenerado ou não, ser convertido ou não. Isso é arminianismo. E é isso que é condenado como heresia. Porque é heresia. Heresia pura. Lembre-se, Deus opera em nós, sem nós. Nada está em nosso poder. Ok? É como a música, ou os 5 pontos do calvinismo, mas a música, não é? Escolhido pela graça. Pode um morto se levantar, pode um escravo se libertar, pode um cego se dar visão, ou se escolhe a salvação. São todas perguntas retóricas, é claro que ninguém faz isso. Então, escolhido sou, escolhido fui, desde o princípio. Então, ao contrário, a regeneração é uma obra sobrenatural. Então, grave isso. A regeneração nada tem a ver com a ação humana. A regeneração é uma obra absolutamente sobrenatural, poderosíssima e ao mesmo tempo agradabilíssima, maravilhosa, misteriosa e indizível. É um milagre verdadeiro. É isso que a regeneração é. Tá? Ninguém se converte a Deus baseado em seu próprio poder. A conversão, porque nós nos convertemos. Nós nos convertemos. Mas isso está totalmente no poder de Deus e não no nosso. Tá? Então é um milagre genuíno, um milagre verdadeiro. O maior milagre para nós. Tá? Esse é o maior milagre. É literalmente Deus nos transformar de mortos em vivos. É Ele nos ressuscitar. É Ele nos levantar da morte espiritual. É isso que é a regeneração. De acordo com o testemunho da Escritura, inspirada pelo próprio autor desta obra, regeneração não é inferior à criação ou à ressurreição dos mortos. Entende? Por quê é usada essa expressão aqui? Porque a regeneração é uma segunda criação, basicamente. É uma nova criação, eu digo. É uma nova criação. Segundo aos Coríntios 5, 17. Nós somos nova criação, nova criatura. Entende? É uma nova criação. E ao mesmo tempo é uma ressurreição espiritual. Ressurreição dos mortos. Não é maravilhoso como esses termos bíblicos têm um significado profundo sobre o que Deus faz em nós? Por isso é dito aqui nos cânones que
O que Deus opera não é inferior. Não é inferior em poder à criação e à ressurreição dos mortos. Entendeu? Não é inferior. É um milagre igual à criação e à ressurreição dos mortos. Tá? Não é maravilhoso isso? É um milagre, irmãos, um milagre. Consequentemente, todos aqueles em cujos corações Deus opera desta maneira maravilhosa são certamente, infalivelmente e efetivamente regenerados. Então, veja, isso aqui é maravilhoso, porque olha, não há a menor possibilidade de falha. A ação é toda de Deus, não é nossa, tá? São garantias de Deus. Deus não falha. Deus não falha. Embora que na teologia, não é, no dogma diabólico de alguns, é como se Deus falhasse. Mas Deus não falha. Consequentemente, todos aqueles em cujos corações Deus opera desta maneira maravilhosa, ou seja, se Deus operou em alguém a nova vida, a regeneração, não é? Essa pessoa, inevitavelmente, esta é a consequência lógica cabal, não é? Estes serão, certamente, infalivelmente e efetivamente regenerados, não é? E de fato passam a crer. Deus não falha. Deus não falha. Sua obra é infalível. Ele opera, tá, no coração das pessoas, leva essas pessoas infalivelmente à fé. Tá? Eleitos crerão. Não há a menor possibilidade de quem Deus elegeu na eternidade em Cristo Jesus, não é? Que esses não creiam. Sim, no tempo, quando cada eleito for chamado, e não se esqueçam, os eleitos não têm um símbolo na testa escrito, sou eleito. Não. Por isso o evangelho é pregado a todas as pessoas. Ok? Mas todos que Deus elegeu na eternidade serão eficazmente chamados. Infalivelmente chamados. Tá? Não vai faltar um. Certo? Nenhum. Nenhum vai se perder. Tá bom? Portanto, a vontade que é renovada não é apenas acionada e movida por Deus, mas ela age também sob a ação de Deus por si mesma, porque ele renova a vontade, como já aprendemos. Por isso também se diz corretamente que o homem crê e se arrepende mediante a graça que recebeu. Deus nos concede o arrependimento, Deus nos concede a fé, Deus nos concede tudo, só a graça. É isso aí. Agora, só lendo alguns textos bíblicos, para irmos para a nossa parte final. Né? Então, João 3:3, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E de fato, o reino de Deus só se enxerga, só se entende, só se vê de dentro. E como é que se entra no reino? Nascendo de novo. Certo? E esse nascimento, né, no diálogo do capítulo 3, aprendemos sobre isso. Esse nascimento é um nascimento do alto. É algo espiritual, soberano, operado por Deus fora daqui. Totalmente fora daqui. É algo vindo de Deus para o homem. E quem não recebe isso, esse novo nascimento que vem do alto, que vem do Espírito Santo, que é obra de Deus, que é um milagre de ressurreição, de nova criação, não pode ver o reino de Deus. Isto é, não pode entender o reino de Deus. Nem pode entender agora e nem tampouco verá literalmente no futuro. Porque é obra de Deus. Esse ensino de isso aqui é muito claro, né? Como que alguns fazem confusão ainda? Não sei. Não sei. Segundo Coríntios 4, verso 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandece em nossos corações, tá? Então, notem bem aqui, ó. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandece em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. É Deus que ilumina os nossos corações. É Deus, é só Ele que opera. Essa não é a nossa luz natural. Nós não temos luz natural. Naturalmente nós somos trevas. Né? João 3 ensina isso também. A partir do verso 16, vamos aprender, né, sobre o que o ser humano é. No próprio capítulo 1 também. O mundo, né, a humanidade é tratada como trevas. Não há luz natural em nós. Tá? A luz natural que nós chamamos de o nosso conhecimento da natureza, etc. Essa luz que chamamos de natural, ela é insuficiente. Né? Não dá. Não dá. Tá? Deus é que ilumina os nossos corações. Porque em nós só há trevas. Certo? Segundo os Coríntios 5:17, o texto que eu já citei também. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é.
As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Esse é o poder regenerador, que Deus opera em seus eleitos. Efésios 5, verso 14. Por isso diz: desperta do que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, Deus que chama é o Deus que opera. Ok? João 5,25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Isso está acontecendo agora espiritualmente, né? Acontecerá no dia da volta de Cristo, mas já está acontecendo agora de maneira espiritual, de fato. A voz de Cristo, não é, desde quando os apóstolos começaram a pregar, começou a ecoar pelo mundo. E lá até aqui, a voz de Cristo tem sido ecoada pelo mundo. E quando Cristo, o pastor verdadeiro das ovelhas, fala, chama, como João 10 nos ensina, as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. E ele dá a vida eterna a essas ovelhas e nunca hão de perecer. E glória a Deus por isso. Romanos 4,17, como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Porque ele tem esse poder. Ele não precisa de nós. Né? Ele não precisa de nós. Filipenses 2,13. Porque Deus é que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. É um texto bem conhecido de todo mundo e nos mostra muito bem, né, o que Deus opera, o que Deus e somente Deus faz. Então venhamos firmar a sã doutrina em nosso coração, né, e compreender que aquilo que foi defendido nos cânones de Dort é fiel, é bíblico, é correto, é a verdade. Tá? Então, o último artigo, o artigo 13, regeneração é incompreensível. Então, como Deus opera, os crentes, enquanto vivos, não podem entender completamente. Como Deus opera, os crentes, enquanto vivos, não podem entender completamente. Entretanto, porém, estão tranquilos, sabendo e sentindo que por esta graça de Deus eles creem com o coração e amam seu Salvador. Então, tudo que nós vimos aqui como descrição, como explicação do processo da regeneração e aprendemos, né, com essa ênfase de que é Deus quem opera, é Deus quem chama, tudo isso, irmãos, está totalmente além da nossa compreensão, tá? Totalmente além. Nós não temos domínio sobre isso. É uma obra de Deus, é um milagre. E nós não temos que tentar decifrar, entender como é esse milagre. Apenas temos que crer, confiar, sermos gratos a Deus, porque se há fé verdadeira em nosso coração, se confiamos no Senhor, se cremos em Sua palavra, né, esta é a prova que o Senhor tem nos dado. Se estamos vivendo de acordo com o Evangelho, se há desejo, há uma nova vontade em nós de fazer a vontade de Deus, de obedecer ao Senhor, de dar glória a Cristo com a nossa vida, irmãos, essa é uma prova para nós mesmos de que Deus nos chamou, de que somos eleitos, de que Ele nos regenerou. E do contrário, essa vontade não estaria lá. Tá? Não estaria lá. Não haveria esperança em nós. Seremos meros religiosos vazios. Mas se você crê de todo o coração, se a tua esperança está em Cristo, né, você só tem isso, toda essa esperança, fé e segurança na salvação de Cristo, porque Deus te elegeu na eternidade. Porque Ele está sustentando a sua fé. Porque Ele deu essa fé a você. Então dê glória a Deus. Né? Por fim, meus irmãos, só citando aqui mais os últimos textos bíblicos, João 13, verso 8. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Algo soberano que Deus opera em quem Ele quer. Tá? Não está no nosso controle isso aí. Ok? Romanos 10, verso 19. Mas digo, porventura, Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. Então, Deus opera a sua palavra, a voz de Cristo ecoa por este mundo, pela pregação do Evangelho, e o Espírito Santo opera nova vida por meio dessa pregação, por meio da palavra de Deus. É assim que o Senhor chama. Então, guardemos no coração isso, tá? Guardemos no coração isso. A regeneração, a conversão verdadeira é totalmente monergista. É toda operada por Deus. Deus opera em nós
sem nós, sem a nossa ajuda. Não há nada em nós que constrange a Deus. Não há nada em nós que Deus possa, não é, sequer usar para fazer alguma coisa. Não, não, não. Nada. Ele opera tudo. Ele dá vida ao que estava morto. Ele muda a vontade. Ele dá nova vida. Ele faz uma nova criação em nós. Por isso, em Cristo, somos nova criação. Então, guarde isso no seu coração. Ok? Muito obrigado por sua paciência e acompanhar mais uma aula nos cânones de Dort. Fique no aguardo, não é? Em breve teremos mais. Deus abençoe e até a próxima aula.